JH de volta, agora são 4h04 pelo horário de Brasília. E morreu hoje, aos 95 anos, em São Paulo, Benedito Rui Barbosa, um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. O autor narrou nas novelas o Brasil Rural, Pantanal, O Rei do Gado, Renascer, Terra Nostra, Sim a Moça, O Velho Chico. Novelas épicas que transformaram pessoas comuns em heróis nacionais. Benedito Rui Barbosa estava internado por causa de complicações provocadas por uma insuficiência renal crônica. O velório está sendo realizado no centro da capital paulista. A repórter Ana Paula Campos acompanha, vai contar pra gente. Ana Paula, boa tarde. Boa tarde, Kovalik. O velório começou às 3 da tarde, vai até às 9 da noite, aqui nessa casa funerária no bairro paulistano da Bela Vista. Desde as 4 da tarde é restrito a familiares e amigos que estão já aqui reunidos para esse último adeus a Benedito Rui Barbosa. O corpo do autor vai ser cremado. Benedito Rui Barbosa, como você disse, morreu hoje de manhã por conta das complicações, de uma insuficiência renal crônica. Ele estava internado no Hospital do Coração, aqui em São Paulo. O dramaturgo de 95 anos vinha enfrentando problemas nos rins nos últimos anos, mas segundo os familiares, nesse ano, as internações se tornaram mais frequentes. Há 15 dias, Benedito Rui Barbosa foi internado de novo e, segundo os familiares, estava lúcido, conversando, mas os médicos avisaram que uma recuperação seria muito difícil. E aí os rins foram aos poucos parando de funcionar. A filha de Benedito, Edmara Barbosa, nos contou que no último fim de semana o autor entrou em cuidados paliativos, que é uma assistência que é dada a pacientes terminais para que eles tenham mais conforto e dignidade. Ainda segundo Edmara, o autor de enredos memoráveis, personagens inesquecíveis, partiu hoje cedo em paz e cercado da família. Kovalik. Obrigado, Ana Paula. Até mais. Benedito Rui Barbosa escreveu mais de 30 novelas, obras que levaram sotaques e paisagens do campo para dentro da casa de milhões de brasileiros. Quando sai de cena, um autor de novela passa a viver nos personagens que criou. Levanta, filho. Vocês estão falando com o seu Bruno Mezenga, o rei do gado. Sou só o dono dessas terras. Jequitibá da Bahia! Nos cenários que imaginou, Rio que nasce guerreiro não desiste da luta nunca. nas histórias que contou. O homem é o produto do meio, não é? Eu acho que o escritor também. Eu nasci no interior, então as minhas lembranças começam aí, não é? Eu sempre digo que 10% é imaginação quando você escreve, o resto está no seu subconsciente, você traz as emoções da sua própria vida. Benedito Rui Barbosa assinou mais de 30 novelas. Reconhecido como uma figura central da dramaturgia brasileira, escreveu com muitos sotaques e um estilo único. E brilhou ao retratar os campos e personagens do Brasil rural, sem nunca esquecer de onde veio. Nasceu na cidade de Galha, no interior de São Paulo, em 1931. Fui criado naquela liberdade maravilhosa da minha terrinha lá. Vivi um bom tempo em fazenda, conheci o homem da terra e sempre me impressionei muito com esse tipo de vida. Na juventude veio o interesse pelo jornalismo. Chegou na capital paulista para o cargo de revisor no jornal O Estado de São Paulo. Mas logo já trabalhava em 5 redações diferentes como repórter de esporte. No currículo, nada menos que a primeira biografia do rei Pelé. A transição para a dramaturgia foi tão casual que parece ficção. Um convite do mestre do teatro, Oduvaldo Viana Filho. Você não tem nada escrito, você fala de um jeito que parece que eu estou vendo a cena na minha frente, né? Eu falei, ó, Vianinha, eu não tenho, né? Não conheço nada de teatro, mas nada. Não, eu tenho um romance que eu comecei a escrever em Marialva, depois que houve a grande geada lá. E não tinha o que fazer, então comecei a escrever um romance que se chama Fogo Frio. Por que Fogo Frio? Falei, porque a geada queima o cafezal. Virou peça e depois troféu da Associação Paulista dos Críticos de Arte.
A estreia nas novelas foi em 1966, na extinta TV Tupi. Meu Pedacinho de Chão foi produzido em parceria entre a TV Cultura e a Rede Globo. Assim que eu gosto, uma menina educada. Com a novela O Feijão e o Sonho, o autor inaugurou uma bem-sucedida trajetória no horário das 6 da Globo. Mãe, a gente nem sabe se ele vai chegar mesmo. Mas claro que vai chegar, ele telegrafou para os pais dele. Não, primeiro eu vou ajudar a senhora a fazer o jantar. Nada disso. Depois vieram A Sombra dos Laranjais e Cabocla. De quem que ela gosta, hein? De quem? Bem, de um tal que conheceu, que deixou lá no Rio de Janeiro, no tempo que estudava lá. Eu sou obstinado. Eu não tenho hora para comer, não tenho hora para levantar. Eu começo a trabalhar às vezes às 5 da manhã e vou almoçar às 5:30 da tarde. Aí deito, durmo lá até a hora da novela. Passo a novela, vejo o capítulo, subo e escrevo até as 2 da manhã de novo. O que dá a satisfação é que você atinge um público que você não atinge com um livro no Brasil. Após uma curta passagem pela TV Bandeirantes, Benedito Rui Barbosa voltou para a Globo em 1982 para fazer Paraíso, Voltei para Você, De Quina pra Lua, Sim a Moça e Vida Nova. E também escreveu para o público infantil. Foram 220 capítulos do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você viu o narizinho? Deve de estar fazendo alguma arte. Narizinho! Narizinho! Tô ocupada! Tinha meus filhos, né? E eu falei assim, vou escrever para eles também. Foram 12 histórias, 220 capítulos. Mas que eu fiz com a... Mas olha, eu amava fazer o sítio. Em 1990, foi para a TV Manchete mostrar para o Brasil Pantanal. Se der mais um passo, eu mato os dois. De volta à Globo, deu o horário nobre para o interior da Bahia. Eu daqui, filho. Eu rodei com a Marilene e com meus 4 filhos 3.000 quilômetros no sertão da Bahia, sem rumo, entende? E foi lá que nasceu a história do Renascer. Eu conheci aqueles personagens no sertão baiano, conversando com eles na beira lá das fazendas de cacau, tomando cachaça lá. E viriam muitos sucessos, como o Rei do Gado. Só pode ser dono de muitas terras, mas essas aqui foram desapropriadas pelo governo para fim de reforma agrária. Terra Nostra. O brasileiro é um povo, porque ainda é a soma de italianos, de portugueses, de espanhóis, de libaneses, de sírios, de turcos, de todas as raças que esse país abraça quando chega. E Esperança, que também falava da história de imigrantes italianos. Já fiz várias novelas focalizando em imigração. É porque eu nasci no meio, mas minha cidade tinha de tudo. Eu nasci no meio de italianos, eu convivi com colonos italianos falando daquele jeito. Algumas obras foram regravadas décadas depois. O neto, Bruno Luperi, foi quem adaptou os textos de Pantanal. Era a mãe muda. Eu sei qual espantou ela. E Renascer. Jequitibá. É aqui que eu vou ficar. Que a menina é santinha. Mas pode tirar os olhos dela, viu? Aquela ali, o pai não deixa nem chegar perto. No legado de Benedito Rui Barbosa ficam os 4 filhos, netos e um propósito: fazer do Brasil cenário para poesia, para luta e, sobretudo, para o amor. Quando você fala da sua experiência de vida, dos personagens que você conheceu, das histórias que você, de certa forma, viveu, não é? Você está criando uma história que certamente atinge o público em cheio, né? Por que isso acontece, eu acho? Porque a gente lida com amor. Esse sentimento é muito bonito.
Quem trabalhou de perto com o Benedito Rui Barbosa disse que ele era muito mais do que um autor de novelas. Era um apaixonado pelo nosso povo. Se o Brasil é o país da novela... Foi, Luana? Não tô aguentando mais dor no pulso. É por causa que você perdeu o costume. Se faz tanto tempo que você não lida na cana. Benedito